Olha só, Chicolas, hoje é um daqueles dias, né, onde a gente tem aquele tipo de conteúdo que não tem a ver com fofoca, é mais um react aqui interessante que a gente vê de algum canal interessantíssimo. O canal de hoje que a gente vai ver é o canal aqui Ecrosimples, que fez um vídeo aqui muito interessante. Hoje o assunto vai ser geopolítica, rapaziada, porque não existe, né, uma ponte entre o Japão e a Rússia, já que são muito pertinhos, são quase colados, se eu não me engano são 40 quilômetros por aí, né, 40 quilômetros eu acho que exagerei, mas é bem curtinho entre os dois, e dá pra tranquilamente fazer uma ponte ali, igual outras pontes já existem, e não é feita. E esse rapaz fez esse vídeo aqui, muito bom, né, que eu ainda não vi, mas eu gostei do tema, e eu escolhi ver com vocês aqui o Chicola. Bora lá então, Chico? Bora! Vamos entender então por que não existe essa ponte. A distância entre Rússia e Japão é de apenas 43 quilômetros nesse ponto mais estreito. Pra você ter ideia, é de apenas... Ó, isso aqui é Rússia, isso aqui é Japão. Olha o quão perto é um do outro. Quão perto. Não existe uma ponte ali. 43 quilômetros nesse ponto mais estreito. Pra você ter ideia, na China tem 15 pontes maiores que essa. E na Europa tem mais de 8. Este é o famoso Eurotúnel, um túnel subterrâneo e submarino que liga a Inglaterra à França. Ele tem 50 quilômetros, ou seja, é maior que a distância entre os dois países asiáticos. Então por que, mesmo com toda a tecnologia atual, não existe uma ponte conectando esses dois gigantes? Era pra ter, né? Não era meio óbvio, né? Vamos descobrir o porquê que não tem. A resposta vai muito além da engenharia. A história entre Japão e Rússia é marcada por sangue, traição e uma guerra que nunca acabou oficialmente. Tecnicamente, esses dois países ainda estão em guerra desde 1945. E para entender melhor sobre isso, precisamos voltar um pouco no tempo, no século XVII. Nessa época, exploradores russos começaram a se aventurar pelas ilhas do Pacífico, enquanto o Japão vivia seu período de isolamento. Os primeiros encontros foram cordiais, mas isso mudou rapidamente quando os recursos e território entraram em jogo. Em 1855, russos e japoneses assinaram o Tratado de Shimoda, que dividiu as Ilhas Kurilas entre os dois países. Essas são as Ilhas Kurilas, um arquipélago vulcânico de 56 ilhas. Essas ilhas são uma formação de mais de 100 vulcões, dos quais 35 ainda estão ativos. Ficam em um corredor de placas tectônicas, provocando intensa atividade sísmica na região. A população das ilhas é de 19 mil habitantes, segundo o censo de 2015. Lá eles têm etnias russas, ucranianas, bielorrussa, tártara, coreana, né, e populações indígenas, mas principalmente russos e japoneses. Aproximadamente metade da população vive abaixo da linha da pobreza. E essas ilhas são a fronteira, digamos assim, de Japão e Rússia. Na divisão que aconteceu historicamente, o Japão ficou com 4 ilhas ao sul, enquanto a Rússia controlava todo o resto. Mas em 1875, algo interessante aconteceu. A Rússia ofereceu todas as ilhas para o Japão em troca da ilha Sakhalina, e o Japão aceitou na hora. Mas por que a Rússia trocaria tantas ilhas em uma única ilha? Sakhalina é uma grande ilha de 948 km de comprimento por 160 km de largura. Baita ilha! Tem cerca de 497 mil habitantes. A troca das ilhas pelos direitos sobre Sakhalina aconteceu no Tratado de São Petersburgo em 1875, entre o Império Russo e o Japão. Na época, tanto a Rússia quanto o Japão tinham presença no arquipélago de Kurilas e em Sakhalina, mas sem fronteiras claramente definidas. E isso gerava conflitos entre os colonos, os caçadores, os pescadores e praticamente todos que estavam ali. O tratado foi uma forma de resolver essa sobreposição. Sakhalina é uma ilha enorme, próxima à costa russa, e para eles fez mais sentido controlar esse território em vez de disputar cada pedaço com o Japão. A Rússia queria evitar desgastes militares, já que sua prioridade era consolidar o Extremo Oriente e a Sibéria. As Ilhas Kurilas eram mais próximas de Hokkaido e tinham lá seu valor para pesca, caça e navegação. Para o Japão, era melhor garantir a soberania completa sobre esse arquipélago. Elas eram menores, mas davam ao Japão um cinturão de defesa natural contra potências estrangeiras. Postos de observação poderiam detectar ataques... Botavam uns tanquezinhos aqui, ó, de olho, já era. A longas distâncias, e até abatê-los. Por volta de 30 anos, essa divisão funcionou muito bem. Até que em 1904, tudo mudou.
A Guerra Russo-Japonesa, de 1904 a 1905, foi um choque para o mundo inteiro. Pela primeira vez na história moderna, uma potência asiática derrotou completamente um império europeu. O Japão atacou sem uma declaração de guerra. A mesma estratégia que eles aplicaram décadas depois em Pearl Harbor. A marinha russa foi destruída. Isso aí é mancada, hein? Se estamos numa guerra, tem que avisar. Vamos atacar aí, ó. Cuidado dos civis. E o czar, Nicolau II, foi forçado a assinar um tratado humilhante. Com o Tratado de Portsmouth de 1905, o Japão não apenas manteve todas as Ilhas Kurilas, como também tomou metade do sul da ilha Sakhalina. Essa derrota foi tão devastadora que contribuiu diretamente para a Revolução Russa de 1905. E mais tarde... Caramba, o comunismo soviético só existe então por conta do Japão ter ganho essa guerra. Para a queda do regime czarista. O Japão havia se tornado a potência dominante no Nordeste Asiático. Entre 1905... Pega o Nordeste no topo, Francisco. Toma! Até 1945 foram 40 anos, onde uma ponte entre Japão e Rússia poderia ter sido construída. As relações eram oficialmente pacíficas. Durante a Primeira Guerra Mundial, Japão e Rússia até mesmo lutaram como aliados, do mesmo lado. Em 1941, os dois países assinaram um pacto de neutralidade, que deveria durar por mais 5 anos. Não funcionou, Stalin precisava de paz no leste para lutar contra Hitler. E o Japão queria focar na guerra no Pacífico contra os americanos. Por um breve momento, parecia que a paz definitiva estava ao alcance. Mas Stalin tinha outros planos. Em fevereiro de 1945, Roosevelt, Churchill e Stalin se reuniram em Yalta. A Alemanha estava perdendo a guerra, mas o Japão ainda resistia de forma feroz no Oceano Pacífico. Né, mano? Os americanos queriam desesperadamente que a União Soviética entrasse na guerra contra o Japão para evitar uma invasão custosa nas ilhas japonesas. Stalin concordou, mas por um alto preço. Ele exigiu que todas as Ilhas Kurilas fossem entregues à União Soviética após essa vitória. Roosevelt, sem entender completamente essa história, concordou. Eu não sei por que tu quer essas ilhas aí, cara. Então tá, então pega lá. Ele acreditava que o Japão havia roubado essas ilhas da Rússia por violência e ganância. O problema é que isso não era verdade. O Japão havia adquirido as ilhas através de tratados legais. E em 8 de agosto de 1945, apenas 2 dias após os Estados Unidos lançarem bombas atômicas no Japão, Stalin quebrou o pacto de neutralidade e declarou guerra contra o Japão. A invasão soviética foi devastadora. Em apenas 2 semanas, eles destruíram completamente o exército e começaram a invadir as Ilhas Kurilas. Mas aqui vem a parte mais controversa. Quando o Japão se rendeu... Bem vestido aqui, ó. Parece um personagem. Em 15 de agosto de 1945, Stalin não parou. Mesmo após a rendição dos seus inimigos, as forças soviéticas continuaram atacando. Isso durou até o dia 5 de setembro de 45, mais de 3 semanas após a rendição e o fim oficial da guerra. Até esse momento, a União Soviética já tinha invadido e ocupado 4 ilhas. Mais de 17 mil japoneses haviam sido expulsos das suas casas. E muitos morriam durante a evacuação forçada. Em 1951, o Tratado de São Francisco oficialmente encerrou a Segunda Guerra Mundial. O Japão foi forçado a renunciar às ilhas mas acho que o Kurilas, União Soviética não assinou. Mas o tratado não especificava para quem. A União Soviética se recusou a assinar o tratado. E até hoje, Japão e Rússia nunca assinaram um tratado de paz oficial. Tecnicamente, eles ainda estão em guerra. Mas vamos supor por um momento que os problemas políticos fossem resolvidos. Seria tecnicamente possível construir uma ponte entre essas duas nações? Eu acho que sim. Essa é a ponte Danyang-Kushan, na China, com 165 quilômetros. Mano do céu. Caralho. Eu jamais pegaria essa ponte. Mano, e é bizarro saber que isso aí foi construído por humanos, né? Tipo assim, usando máquinas e tal, mas, pô, é uma ponte gigantesca. 165 quilômetros. Mano, eu, sério, lá na metade lá eu já ia estar com um ataque de pânico ali, só vendo água em volta. Meu Deus do céu, coisa absurda. A ponte da Bahia, Hangzhou, tem 36 quilômetros e está acima do mar aberto. O Eurotúnel tem mais de 50 quilômetros. Comparados a essas obras, 43 quilômetros parecem atingíveis. Mas o Estreito de La Pérouse, que separa Sakhalina de Hokkaido, tem condições brutais.
Ventos de mais de 200 km por hora são comuns. Caramba. As ondas nessa região podem chegar a 15 metros de altura. No inverno, a temperatura pode... 15 metros? Ô, louco, vento 200 km, o vento de 200 km, a onda de 200 metros. Esse é quase um dilúvio, né? É quase bíblico. 200 metros não, pô, 15 metros a onda. O que é 200, então? 200 km por hora o vento. De cair até para 40 graus negativos. A região também é... Imagina o Pedro Scooby surfando numa onda dessa, cara. 15 metros, é doido. Porra. Ia amassar, hein? Sim, terremotos frequentes. Em 2006, um terremoto de magnitude 8.3 gerou um tsunami que foi sentido até na Califórnia. Construir algo nessas condições exige uma tecnologia de ponta e custos astronômicos. No ano 2000, estimativas russas colocaram o custo de uma ponte entre Sakhalina e Hokkaido em 50 bilhões de dólares. Porra. Em comparação, o europeu custou 15 bilhões em valores atuais. Mas está sendo construída uma ponte entre a ilha Sakhalina e a Rússia continental, com um custo estimado de 8 bilhões de dólares. Uma ponte da Rússia para o Japão seria a obra de infraestrutura mais cara da história. O governo russo, inclusive, já demonstrou interesse. Em 2017, Putin disse que uma ligação terrestre com o Japão teria um significado importante. É mais país para invadir, né? A ideia seria conectar Tóquio e Moscou, criando uma rota da seda alternativa. E quando falamos de custos, logo pensamos, quem vai pagar por isso? Para a Rússia, controlar as Ilhas Kurilas é uma questão de segurança nacional. Boa, é verdade, tem aquelas pedras lá, preciosas lá. As águas profundas entre as ilhas fornecem uma rota secreta para submarinos nucleares e outras atividades que conseguem acessar o Pacífico. Se essas ilhas fossem devolvidas ao Japão, os americanos poderiam estabelecer bases militares em apenas 43 quilômetros da costa da Rússia. E é claro que para Putin isso é impensável. Do lado japonês existe... Ele tá parecendo um vovô aqui. Que para Putin isso é impensável. Do lado japonês existe um problema emocional. Qual? Mais de 600 mil japoneses têm origens e famílias nos territórios do norte, que é a forma deles chamarem localmente as ilhas que estão em disputa. Para eles, abrir mão dessas ilhas seria trair a memória dos seus antepassados. Uma pesquisa feita em 2016 mostrou que 78% dos russos se opõem a devolver qualquer ilha para o Japão. Nas últimas 2 décadas, houveram tentativas sérias de resolver essa disputa. Em 2016, Putin e o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe se reuniram várias vezes. Abe chegou a oferecer 30 bilhões de dólares em investimentos russos em troca de progresso na questão territorial. Mas a Rússia propôs criar atividades econômicas conjuntas nas ilhas, uma espécie de zona econômica especial compartilhada entre as duas nações. O Japão rejeitou. Aceitar significaria reconhecer implicitamente a soberania russa. Em 2018, Putin ressuscitou a ideia da ponte. Engenheiros russos apresentaram projetos preliminares e empresas japonesas foram convidadas para participar desse consórcio. A estimativa atual é de que a construção levaria 10 anos. Mas tudo isso estaria para mudar. Se havia alguma esperança de progresso, ela morreu em 24 de fevereiro de 2022. A invasão russa na Ucrânia destruiu qualquer possibilidade de cooperação. O Japão impôs sanções severas à Rússia e aumentou drasticamente seus gastos militares. Em 2023, a Rússia declarou que as organizações japonesas que apoiam os ex-residentes das ilhas são organizações indesejáveis. E até as visitas humanitárias foram suspensas. Putin militarizou ainda mais as ilhas, instalando sistemas de mísseis e aumentando Esse aí não é muito bom, né? a presença militar, colocando armas viradas para o Japão. Esse é o vice-presidente do Conselho de Segurança russo, Dmitry Medvedev, que disse que a questão territorial com o Japão está encerrada para sempre, de acordo com a Constituição russa. A ausência de uma ponte entre Japão e Rússia é mais que uma curiosidade geográfica. É um símbolo físico de uma das feridas abertas na Segunda Guerra Mundial que ainda não cicatrizaram. Se existisse, essa ponte transformaria completamente a geopolítica asiática. Mercadorias japonesas poderiam chegar à Europa por terra. O desenvolvimento do Extremo Oriente russo seria revolucionado. O isolamento geográfico do Japão terminaria. Mas enquanto 4 pequenas ilhas rochosas permanecem disputadas, essa ponte permanecerá um sonho impossível. Ironicamente, a tecnologia para construir essa ponte já existe há décadas. O que falta não são guindastes ou túneis. Dinheiro e vontade. É a confiança.
A verdade é que uma ponte entre Japão e Rússia nunca sairá do papel. As feridas históricas são profundas demais. Os interesses são incompatíveis. O custo político para qualquer líder que fizesse essa concessão seria alto demais. E diferente do Eurotúnel, que conectou duas nações aliadas, ou das megapontes chinesas que ligam territórios do mesmo país, uma ponte Japão-Rússia exigiria que duas nações rivais se conectassem. Na geopolítica do século XXI, essa confiança simplesmente não existe. Às vezes, as distâncias mais curtas na geografia são as mais longas na história humana. E enquanto Putin governa a Rússia e o Japão se mantiver orgulhoso, esses 43 quilômetros serão tão distantes quanto 43 anos-luz. A ponte mais impossível do mundo não é tão impossível por causa da engenharia, e sim por causa da natureza humana. Não deixe de se inscrever no canal Poético. Baita vídeo, hein, rapaziada? Baita vídeo do Econosimples. Vocês têm que se inscrever aqui no canal dele. Ele faz sempre vídeo nessa vibe, contando muito bem. Curiosidades, né, rapaziada? Que nesse aqui, ó. Por que o Japão está construindo uma muralha? Você não tem curiosidade pra saber? Vai lá e assiste aqui o Econosimples. Baita canal aqui. Gostei bastante. Vocês curtiram aí, rapaziada? Um pouquinho de geopolítica, um pouquinho de história. Bem interessante, né? Pra vocês aí sempre terem aquele desvio de fofoquinha. No mais, é isso. Eu vi no My Conquista News, porra. Eu vi no My Conquista. Eu vi no My Conquista. Eu vi no My Conquista News, porra. Eu vi no My Conquista. Eu vi no My Conquista News, porra. Eu vi no My Conquista. Eu vi no My Conquista. Eu vi no My Conquista News, porra. Eu vi no My Conquista. Quando que essa porra virou fonte? Alguém me explica que ele não é formado e muito menos jornalista. Pegando muito ibope pra famoso, eu não vou Léo Dias. E quando o negócio pega piso, eu vi se ele no...